ontem, né? O André está sabendo de alguma coisa? Vocês estão sabendo de alguma coisa? A Renata que faz essa abordagem aqui. A gente tem, não é isso, Fran? As informações. Infelizmente, Renata, um acidente acabou matando um outro professor na cidade de São Simão. A Francine Rezende vai trazer as informações agora. Vamos lá, Fran. Também em São Simão, né? Um homem de 29 anos morreu na noite de domingo após o carro em que ele estava colidir contra um furgão dos Correios no centro de São Simão, município a 50 quilômetros aqui de Ribeirão Preto, onde aconteceu o caso do professor. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu na rua Conselheiro Antônio Prado, em frente à agência dos Correios, onde o furgão estava estacionado. A informação inicial de que a batida havia ocorrido na rua Expedicionários foi corrigida, porque na cidade saiu essa informação, mas foi na rua Conselheiro Antônio Prado. O homem era professor e estaria no banco do passageiro do veículo, onde a condutora seria uma adolescente de 17 anos. De acordo com a Polícia Militar, após a colisão, a condutora perdeu o controle da direção e atingiu um poste. O veículo tombou, ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa da cidade, onde permanece em observação. Contudo, não há informações sobre o estado de saúde da menor. As causas do acidente deverão ser apuradas pela Polícia Civil. Em nota, os Correios lamentam o ocorrido. A empresa informa que o veículo da frota foi atingido em frente à agência dos Correios de São Simão na noite de domingo e a estatal segue colaborando com as investigações do caso, que estão sendo conduzidas pelas autoridades policiais. Por se tratar de um assunto relacionado à segurança, os Correios não divulgam detalhes sobre as ocorrências. Ô, Fran, aí a história já ganha uma outra conotação, né? Além do acidente em si. A suspeita é que uma menor de idade estava ao volante do carro que atingiu a van dos Correios. Isso, uma adolescente de 17 anos estava dirigindo o carro. A gente tem as imagens lá do centro de São Simão e aconteceu, Fran, exatamente em frente à agência, não é isso? Dos Correios? Isso, exatamente em frente à agência onde estava estacionado o furgão dos Correios, né? Ela bateu no furgão, em seguida bateu no poste, que o carro ficou ali entre o poste e a parede, né? E o professor estava no banco do passageiro? Estava no banco do passageiro. O carro é dele, Fran? Não foi informado, mas chances de que sim, né? Por que eu tô perguntando? Muito provavelmente ele deixou a adolescente dirigir. Quantos anos tinha esse professor? O professor, 29. 29 anos. E a aluna? 17. Aliás, a aluna, a motorista do carro. É aluna dele? Essa é a próxima pergunta. Também não foi informado se era aluna dele. Então, olha que coisa, Nando, que o acidente ganha uma outra conotação, né? Porque uma menor estava ao volante com conivência ou não do professor. O professor não está mais aqui para falar. Ele morreu no acidente. Veja que foi um acidente grave. Porque estranha muito, Nando, um acidente com consequências tão sérias, né, como foi esse aí, no trânsito de São Simão. Que é um trânsito tranquilo, obviamente, né? Não tem o perfil para gerar esse tipo de acidente. Então, esse é um acidente absolutamente incomum. Talvez ela tenha se perdido na direção do carro, porque certamente não sabia dirigir. Nos pedais também, Nos pedais, né? E saiu acelerando, bateu. Foi o carro que bateu contra a van, não é isso, Fran? A van estava estacionada. A van estava parada. Então veja que foi uma situação provocada. O acidente acontece por duas situações que sempre geram algum tipo de negligência. Involuntária ou não. Acidente, colisão, por isso que se chama acidente, pode acontecer com qualquer um. Mas aí você, obviamente, não vai passar num sinal vermelho de propósito, ou você não vai perder o controle da direção de propósito. De repente o pneu escorrega, como a moto ali na Costabile Romano, e aí gerou um acidente. É involuntário, não é isso? É o chamado acidente culposo, né, o André Rei, que não tem intenção. Agora, esse aí está me parecendo um acidente doloso. A menina teve intenção de ir com o carro para cima da van? Claro que não. Mas ela não é habilitada a dirigir. A partir do momento que você não tem a condição legal de fazer tal coisa, ou seja, dirigir, passa a ser um ato doloso. Por quê? Você gera risco. Você gera risco. Você tem a consciência. Exato, é a mesma coisa, Nando, de dirigir embriagado.
né? Você dirigir embriagado, você está assumindo o risco porque não tem o reflexo, né, em 100% para conduzir o veículo. Ah, mas a moça quis ir para cima do carro, da van lá? Claro que não. Mas a partir do momento em que ela e quem foi conivente dela, né, entrega o veículo nas mãos de uma adolescente, de um menor, assume esse risco. Ela poderia, como ela foi para cima da van, ela poderia ter ido para cima de pessoas que estivessem sentadas numa calçada, por exemplo. Que pode ter sido o próprio professor. Não, né? Dá para julgar porque ele não está mais aqui, né? A gente não sabe qual é o relacionamento dele com a moça, se é de professor-aluno, se é de amizade ou se tinha um namoro e tal. Mas de qualquer forma, parece que ele estava ensinando ela a dirigir. Né? Não, vamos lá, aqui é tranquilo, o trânsito aqui é tranquilo. Até então, pelo trânsito ser tranquilo, né? E aí, se o carro for dele, ele é o responsável. E os pais da moça devem responder por isso, porque ela é menor de idade. Que carro que é, hein? Porque não dá nem pra ver, ô Francine, o veículo tá ali, ó. Olha só como é que foi sério esse acidente. Não dá pra ver qual carro. O carro ficou, Nando, entre o poste, ficou preso, pressionado lado, entre a van do correio, a parede e um poste. Então é um acidente com consequências terríveis. Ah, mas qual era a relação do professor com a moça que estava dirigindo? Se torna até uma questão secundária agora, né? Porque o professor morreu, coitado. 29 anos. Morreu, né? Em razão deste acidente gravíssimo. E a garota, ela tá internada, ô Fran, isso? Isso, ela segue internada em observação e não foi informado o estado de saúde dela. Esperamos que ela se recupere e somente ela, né, terá a condição de dizer exatamente o que aconteceu com detalhes. São 7h26 agora. Vamos para a Apvida, porque a Apvida é saúde.